noite, amadas mães. Sim, sou eu, o terror da vida. Aquela que extrapola o horário e Dora já me olha com esses olhinhos. Boa noite, amadas. Boa noite. Com grande alegria eu estou aqui hoje sem muletas, para honra e glória de Deus. Amém. E com muita alegria teremos a nossa última formação desse livrinho que a nossa irmã Maria estava falando, né? O Na Cruz da Reconciliação. E é óbvio que a última formação sobre reconciliação tem que ser o sacramento da reconciliação, porque nada maior que o sacramento. Então, gente, assim, ó, o basicão da confissão, deixa eu conferir se não tem nenhum padre aqui nos ouvindo, fora as redes sociais. Vamos que vamos com a graça de Deus e com o sopro do Espírito Santo. Amados, é óbvio, formação, quem tem Bíblia na mão pode pegar sua palavra, Evangelho de São João, capítulo 20, versículos do 21 ao 23. Ana, mas eu não sei. Alô? Melhor. Ana, mas eu não sei manusear a Bíblia. Só aprende a manusear a Bíblia quem manuseia a Bíblia. Então, traga a sua Bíblia, sem medo de ser feliz. Então, vamos lá, capítulo 20 de São João, versículos 21 a 23. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Beija sua Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, eu não sei o que você vai beijar. Mas tudo bem. Amados, então, vamos lá. Eu trouxe ali alguns parágrafos também do Catecismo da Igreja Católica, SIC. Para quem não conhece, é Catecismo da Igreja Católica, o nosso companheiro amarelinho, né, doutrina da Igreja Católica, a partir do Concílio Vaticano II. A partir do parágrafo 14 e 20, nós temos várias questões sobre a penitência, o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, sacramento da reconciliação, sacramento de cura, todos esses são sinônimos. Nós temos 2 sacramentos de cura. Um é o da penitência, que é a confissão. O outro é a unção dos enfermos, né? Geralmente quando a pessoa está doente, está para fazer uma cirurgia, ou mesmo no leito de morte, né? Nós temos a unção dos enfermos. Então, ali eu coloquei do 14 ao 20, ao 14 ao 24, mas na verdade excede muito 14 e 24. Vou trazer então aqui um intensivão. Vamos lá. Pode ir, Jana, por favor. Aquelas perguntas, né, que estão sempre na nossa cabeça e que aquela veiazinha dos nossos irmãos protestantes, nada contra eles, mas nós somos católicos e não protestantes, então agora entendamos por quê. Isso sempre fica, gente, na nossa cabeça, né? Por mais que a gente fale, sou católico, estou estudando e tudo mais, mas sempre vem aquilo ali, ó, confesso direto com Deus. Ah, quem nunca ouviu essa aí, eu já falei essa aí, pronto. Agora perde a vergonha. Vamos lá no catecismo, o catecismo vai responder para nós. Número 14, 24. Eu vou, só essa que eu vou pegar, tá bom? Para não nos delongarmos. No meio do parágrafo 14, 24, o catecismo diz assim: é também denominado sacramento do perdão, porque pela absolvição sacramental do sacerdote, de novo, do sacerdote, Deus concede o perdão e a paz. Amadíssimas, nós estamos aqui há muitos e muitos e muitos encontros no tema de santidade falando de perdão. Perdão para o marido, perdão para os filhos, perdão aos irmãos, perdão se reconciliar com as coisas, se reconciliar com os amigos, com tudo, né? Falamos, graças a Deus, de tudo, passamos por todo o livro. Mas veja que bonito. O sacramento da reconciliação é aquele que nos faz reconciliar com Deus. Não existe reconciliação com as demais coisas se eu não me reconcilio com Deus. E o catecismo vai nos dizer também que quando a absolvição é entregue ao penitente, aquele que está se confessando,
Deus concede a reconciliação com tudo. Dele com todo o seu meio, o meio que está inserido, o meio com a família. Olha que bonito, né, isso. Então, ela vai vir de quem? Do sacerdote, porque é o sacerdote que recebe outro sacramento, que é o sacramento da ordem. Então, ele tem as mãos ungidas. Quando nós estamos falando com o sacerdote nossos pecados, nós estamos falando com o próprio Jesus Cristo. O sacerdote, ele vai agir em persona Christi, é como a gente diz. Então, me confesso direto com Deus. Se você é católico, então você segue o catecismo, e o catecismo está dizendo, você precisa de um sacerdote. Amém? Maravilha, fica comigo, dorme não. Padre é pecador como eu. Cresci ouvindo isso. Padre é pecador como eu. E aí, nós acabamos de ler lá, a resposta está lá. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Vem cá, a gente olhamos ali o Evangelho de São João. Jesus Cristo está soprando sobre quem? Os apóstolos. Ele não soprou sobre mim, ele não soprou sobre a Vivi, sobre a Maria, sobre ninguém aqui. Mas ele soprou sobre os apóstolos. A quem vós, apóstolos, perdoardes, eles serão perdoados. A quem vós, apóstolos, os retiverdes, eles vos serão retidos. Mas, Ana, o padre não é apóstolo. Então, tá bom, meu anjo. O teu padre, ele foi ungido pelo teu bispo, que foi ungido pelo papa. Né? Então, assim, ó, os bispos, se a gente for voltando, quem que ungiu esse bispo? Foi outro bispo. Quem ungiu esse bispo? Outro bispo. E se você for subindo isso tudo, você vai chegar nos apóstolos. É por isso que nós somos católicos, apostólicos, romanos, apostólicos. Apostólicos vem da descendência dos apóstolos. Então, é um descendente do apóstolo que está ali. Portanto, alguém a quem, sim, Jesus soprou sobre ele. Amém? Amém? Opa, maravilha, vamos embora. Tenho vergonha de contar meus pecados. Nossa, isso aí é mais comum do que não sei o quê. É bem raro, mas acontece bastante. Quem nunca teve vergonha de falar pecados? Eu já tive, e muitos. E depois que eu ainda passei pela conversão e aí da formação, ainda vai chegar para o padre com uns pecados bem ruins. É terrível. E aí, de novo, vamos para a Sagrada Escritura. Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 48, tem aquela célebre passagem. Quando está vindo Natanael, né? André, se eu não me engano, é o André ou o Felipe? É o André, né? É o Felipe. O Felipe, ele encontra Natanael e fala, nós encontramos o Senhor, vem ver com a gente. E aí Natanael fala aquela célebre frase, né? De Nazaré. Nazaré pode ser coisa boa? E aí o Felipe, vem ver comigo. E aí ele vem vindo. Aí Jesus fala aquela frase, que se Deus quiser e permitir, Jesus vai falar de nós, quando nós adentrarmos a porta do céu. Aí vem a Roberta, uma católica autêntica, né? A Rita, uma católica autêntica. Já pensou Jesus dizer que você é um católico autêntico? Que lindo. Nossa, ai que vontade. E aí, enfim, Natanael vai encontrar o Senhor Jesus Cristo, e ele vai conversar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Natanael... o Evangelho diz assim, né? Jesus vê Natanael que lhe vem ao encontro e diz, eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe, de onde me conheces? Respondeu Jesus, agora é o 48b que eu marquei ali. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Ai, gente, que coisa mais linda. Eu sempre fico pensando, o que aconteceu debaixo daquela figueira? Eu queria saber, mas não me compete a mim, né? Gente, Jesus nos vê o tempo todo. Ele é onipresente, ele é onisciente. Então, meu anjo, quando você pecou, Jesus já estava te vendo. E o que eu acabei de falar? O sacerdote age em persona o quê? Cristo. Então, você está falando com Cristo, que já te viu pecando o pecado que você cometeu. Por causa disso, você não precisa justificar. Eu fiz porque a Roberta falou que era legal. Eu fiz porque... Esquece ficar justificando. É o próprio Cristo. Ele viu a justificativa dentro da tua cabeça. Porque ele perscruta os pensamentos. Porque é dele que procede o Espírito Santo. Então ele lê a tua cabeça. Olha que bonito isso.
Então, você não precisa ficar com vergonha de contar para Jesus o que ele já sabe, entende? Mas passa pela sua humildade de contar novamente e contar para um ser humano como você. Isso faz parte da nossa humildade. E a gente já tira aquela parte também. Eu venho aqui na Nossa Senhora de Fátima. Eu vou procurar Pio X, porque lá o padre não me conhece. E aí eu vou poder confessar o pecado, porque é muito cabeludo. Gente, quando for assim, isso é pecado também, viu? Já coloca na lista. E vem e leva para o padre. Padre, estava com vergonha de falar com o senhor. Eita, e quando falou mal do padre, que é pecado também, mortal. E aí você chega para o padre, é o padre que vai te confessar. E fala, padre, deu ruim. Eu falei contra o senhor. E fala, gente, e fala. Porque lembra, Jesus já viu. E o padre, por mais que ele fique doído, ele está agindo em persona Christi. Então não precisa ter medo. Amém? Maravilha, vamos embora. Faço confissão comunitária, misericórdia, Cristo em cruz. Quem aí já fez confissão comunitária, levanta o braço com muito orgulho, né? Isso, que bom. Novidade para vocês, valeu danada. Catecismo da Igreja Católica, número 1483. Por que então existe confissão comunitária se ela não tem validade? Porque a confissão comunitária, quando as pessoas estão em risco iminente de morte, ela tem validade. Então, por exemplo, eu gosto muito de um exemplo do padre Paulo Ricardo. Ele estava no avião, o avião estava com uma turbulência fortíssima, estava para cair. O padre se levantou e foi dar absolvição geral para as pessoas e fazer uma confissão comunitária, porque estavam em risco de morte. E aí, o avião não caiu, o padre Paulo Ricardo até hoje está aí fazendo vídeo, e daí? Bom, e daí que, se você não morreu, era Covid, deram confissão comunitária. Você não morreu na Covid, morreu? Não morreu, graças a Deus, louvado seja Deus. Temos nossa vida aqui. O que você faz? Você procura imediatamente um sacerdote para a confissão auricular. Pessoal, contando pecadinho por pecadinho. A não ser que o bispo prescreva um decreto e dê a instrução, pode fazer confissão comunitária, não tem validade. Até onde eu sei, a nossa diocese não deu nenhum decreto dessa forma. Amém? Maravilha, fica comigo, foi fraco esse aí, hein? Amém? Ótimo. Vamos ali, minha última objeção para o sacramento da confissão, gente. É o basicão da confissão, não tem como trazer tudo. Não matei, não roubei, não lesei. Não preciso de confissão. E o que é pior, muitas vezes as pessoas falam, posso comungar. Ai! Não façam isso jamais. Jamais, 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 jamais. Ali eu trouxe um parágrafo do Tratado da Verdadeira Devoção. Deixa eu ver aqui quem é consagrada, Jesus pelas mãos de Maria. Ai, que lindo, maravilhoso. Amadas, a resposta está lá no tratado. Tem lá um parágrafo no capítulo 4, é o parágrafo de número 97, que vai falar dos devotos presunçosos. Na cabeça dos devotos presunçosos, todo mundo vai se salvar. Se bobear, até o diabo, se converter, se salva. Então, Deus é misericórdia. Quem nunca ouviu falar isso? Não, que isso, Deus conhece meu coração. Deus sabe dos meus pensamentos, Ele sabe que eu não tive intenção. E aí vai dizer o apóstolo São Paulo que quem comunga em pecado mortal, comunga a própria danação. Ou seja, quem é danado é quem está no inferno, quem está indo para a danação eterna. E você está comungando a tua pena, a tua ida para o inferno. Ana, comunguei em pecado mortal, então o que eu faço? Confessa, meu anjo, leva. Vamos para frente, então. O que nós temos mais? Metanoia. O que é preciso para o sacramento da confissão? E aqui eu já faço um paralelo com o momento em que estamos vivendo agora, que é do advento. Advento, a gente precisa muito disso, assim como na quaresma. Metanoia, oração e esmola. O que é metanoia? É mudança da mentalidade. Coloquei uma figurinha ali sugestiva, lá o cérebro lá com a portinha aberta. Indo para o céu, olha lá, está lá no céu. Jejum. Por que jejum? Porque eu mortifico a minha carne. A minha carne me leva muitas vezes a pecar. Eu sou casada, mas eu quero olhar o bonitão do lado. Eu sei que eu tenho vários problemas de articulação, mas a minha boquinha quer comer um brigadeiro, quer comer um docinho, quer comer toda hora. Então o jejum faz o quê? Ele conta para o meu corpo
que existe uma realidade maior do que os meus desejos, maior do que a minha carne, maior do que o meu umbigo. Então, jejum. Porque a oração, a gente olhou para a carne, nós somos carne e alma, corpo e alma. Então, a oração vai te ajudar a caminhar para Deus. Então, você vai se voltar para Deus e vai colocar para baixo o seu orgulho. Olha só que bonito, que é quando a gente coloca o joelho no chão, a gente reconhece que algo é maior que nós. Então, oração para nos ajudar na questão da alma. Esmola. A esmola é o seguinte: jejum e oração, você está contando para você que Deus é maior que você. A esmola vem para te ajudar a te contar que os outros são tão importantes quanto você. Suprimir a avareza. Você pode ter esmola, você pode ter outras obras de misericórdia, visitar doentes, enfim. A trinca que vai te ajudar. Vamos para frente. Então, como me confessar então? Quais são os passos? Quando que eu procuro confissão? Quando que eu pequei mortalmente? Só assim? Não, você pode também procurar a confissão com pecados veniais. Pecados veniais são aqueles que não são graves, tá bem? Aí você busca a graça santificante. O Código do Direito Canônico vai dizer que é salutar um fiel que está em estado de graça procurar a confissão auricular para pecados veniais. Mas, se eu estou em pecados mortais, eu preciso ter aquele tripé lá, ó. Precisa ser matéria grave. O que é isso? Pecar contra os 10 mandamentos, contra os 5 mandamentos da Santa Mãe Igreja. Isso é matéria grave. E os 10 mandamentos, eles vão se diluindo ali. Tem várias questões dentro de cada um daqueles mandamentos. Isso é matéria grave. Pleno conhecimento. O que é aquilo? Eu preciso saber que algo é pecado. Por exemplo, eu tinha um ditado que eu aprendi lá em Minas, que era assim, ó: São Longuinho, se eu achar minha chave, sei lá, qualquer coisa, se eu achar minha chave, eu dou 3 pulinhos. Aí achava a chave. O que o santo vai fazer com meus pulos? Eu não sei, eu pulei minha vida inteira, até eu descobrir que isso era uma superstição horrível. E aí eu fui levar isso em confissão. Mas o que? Não era matéria grave, porque eu não tinha o segundo ponto lá, ó, pleno conhecimento, ou a gente pode chamar também de plena advertência. Você precisa saber que aquilo é pecado. E uma voz dentro de você, que é a sua consciência, que é o pedaço de Deus que habita em ti, vai te dizer: isso está errado. Plena advertência. E por fim, consentimento. Eu sei que é pecado, mas igual eu quero fazer. Eu sei que é pecado ir lá nos 50 tons de cinza, mas olha lá e vambora. E eu sento, eu leio, degusto e vai que vai. Pleno consentimento. Então tem que ter a trinca. Qual é a trinca? Matéria grave. Maravilha, vamos embora. Então, passinhos para a gente fazer a confissão. Primeiro, invocar o Espírito Santo. Gente, você precisa fazer um exame de consciência para bem se confessar. Não tem como ter um bom exame de consciência sem invocar o Espírito Santo para te suscitar os seus pecados, para te lembrar desses pecados. Eu gosto muito também de invocar Nossa Senhora Auxiliadora. Existe oração para Nossa Senhora Auxiliadora, auxiliar para a confissão. É só procurar lá na internet, vocês acham. Maravilhosa oração. Nossa Senhora Auxiliadora para te auxiliar nessa parte. Vamos para frente. Segundo, fazer um bom exame de consciência. E ali eu trouxe uma fotinha muito, me marca pelo menos. É Nossa Senhora de Fátima com os 3 pastorzinhos, quando ela os mostra o inferno. E aí ela fala com eles uma coisa assim, ó, que várias almas estavam indo para o inferno por causa das confissões mal feitas. Virgem Santíssima, já não é difícil o suficiente lá na confissão, mas também se for mal feito, você vai para o inferno também. Então a gente precisa fazer o quê? Um bom exame de consciência. Então, você pegar um devocionário bom que te ajude nessa parte, ele vai ter lá uma meditação de cada um dos mandamentos. E às vezes ele vai ter aquilo ali, ó, faltas contra Deus. Aí ele vai falar, pá. Aí você vai anotando, anota, gente, anota que a cabeça nos trai. Anota. Faltas contra o próximo, faltas contra si mesmo. E aí, gente, a gente precisa de algumas coisas. Primeiro, não conta caso para o padre. Eu olhei para o vizinho, eu desejei o vizinho. Não preciso dizer que meu marido está me batendo, meu marido está isso, está aquilo, está gordo. Não sei. Não precisa justificar para o padre. Ele já tem muita coisa na cabeça dele. Você está falando para Jesus, lembra, ele já sabe. Então não justifica. Você escreve o pecado,
Importante, número de vezes que eu cometi o pecado. Ana, tomei anticoncepcional minha vida inteira. Não sei quantas vezes eu tomei. Estipula o tempo. Tempo. Ah, padre, desde que eu entrei na puberdade, eu tomo anticoncepcional. Isso vai até hoje. Tem pelo menos uns 15, 20, 30 anos. Coloca o tempo. Outra coisa importante, agravantes. Por exemplo, eu espanquei uma pessoa. Essa pessoa era um doente, enfermo. Isso é um agravante. São coisas que agravam. Eu não vou poder entrar nesse ponto, mas vocês podem fazer uma pesquisa acerca disso. São essas 3 coisas que precisa. Qual o pecado, número de vezes e se existe agravante. Amém? Maravilha, vamos embora. Terceiro ponto, contrição. A gente precisa ter contrição. É um arrependimento. Arrependimento de quê? De ter pecado contra Deus. Aquele que é um amor eterno. Aquele que te criou e que te ama independente de qualquer coisa que você faça. Veja que a contrição, ela é diferente da atrição. Atrição é um arrependimento dito imperfeito. Por quê? Eu procuro a confissão com medo do inferno. Com medo da pena que eu vou levar por causa daquilo que eu cometi. Isso é atrição. Por isso que a gente reza o ato de contrição. A contrição é perfeita. Ela é aquele arrependimento, Senhor, o Senhor é tão bom, e o Senhor sendo tão bom para mim, eu fiz isso contra o Senhor. Perdão, Senhor. Eu quero fazer um ato de contrição. Eu quero me arrepender. Não pode procurar a confissão se você não tem o propósito de não mais pecar. Jesus falava, vá e não peques mais. A gente aceita o pecador, não o pecado. Amém? Então, vamos lembrar. Qual que é o primeiro ponto? Invocar o Espírito Santo. Segundo ponto, exame de consciência. Terceiro ponto, contrição. Você tem que se arrepender daqueles pecados. Você tem que olhar para aquela sua lista e falar, meu Deus, não quero mais cometer isso. A partir de agora, chega. Quarto ponto. Você leva os seus pecados diante do sacerdote. Ali eu coloquei ali uma listinha, você sauda e pede a bênção. Importante para o sacerdote, padre, minha última confissão foi em X dias, semanas, meses, anos. É importante para o padre saber que tipo de penitência ele te dá. E que tipo de confissão é essa. Meus pecados são, aí você puxa a lista. Eu gosto de falar, padre, eu fiz o meu exame de consciência, eu escrevi, o senhor me dá licença para eu ler? O padre fala, geralmente, sim. Só que você não pega a lista e começa a ler mecanicamente. Ah, eu falei mal quando minha mãe, eu falei mal da Maria, eu não sei o quê. Não, a lista é para te lembrar. Você vai falando de forma humana para o sacerdote e pensando, estou arrependida disso, entende? Ouvir o conselho e a penitência do sacerdote. Ele vai te dar uma penitência, geralmente, na maioria das vezes. Aí, a gente reza o ato de contrição. Grande parte hoje dos sacerdotes, eles já dão absolvição e você vai embora. Eu gosto, quando existe a possibilidade, de pedir para o sacerdote, padre, o senhor se importa se eu rezar o ato de contrição? Nunca na minha vida um sacerdote me negou isso. E aí eu vou munida de um papelzinho do celular, eu gosto de ter o ato de contrição no celular, e você reza. Ele vai te dar absolvição, e você vai sair dali e vai cumprir a penitência. Esse é o roteiro da confissão. Esse é o quarto, então, ponto. O quarto ponto se apresenta ao sacerdote. Quinto ponto, satisfação ou a penitência, cumprir a penitência. Direitos autorais. Então, era a melhor foto que eu tinha, gente, alguém rezando no Santíssimo, tá de Matias. Não peguei. Cadê a Tati do Cantinho dos Filhos com aquele negócio lá para assinar? Usei, meu Deus, mas tá lá tão bonitinho, olha lá, a gente tem que ir lá, ó, de preferência na frente de Jesus, se entregar, cumprir a penitência. Às vezes é o Salmo 50, às vezes um terço, um Pai Nosso, uma Ave Maria. Enfim, satisfação é o nome disso. A penitência, cumprir a penitência. Qual que é o primeiro ponto? Invocar o Espírito Santo. Ninguém dorme aí, não. Segundo ponto, exame de consciência. Terceiro ponto, contrição. Quarto ponto, confissão ao sacerdote. Quinto ponto, satisfação ou penitência. Vamos embora. Está terminando, gente. Vamos embora. Sexto ponto. Esse aí não está no livro. Eu coloquei por conta. Mas a partir de leituras e do próprio catecismo da igreja, tá? Confiança em Deus. Eu amo essa foto. Gente, a confiança em Deus, veja bem, ela não é um sentimento.
O sacerdote te absolveu. E eu sei que tem pecado que a gente comete, eu falo isso por mim, que esse negócio remói até hoje. E eu falo, eu não acredito que eu fiz isso até hoje. Isso chama-se sentimento de culpa. Na Igreja Católica, a gente tem várias coisas. O sentimento é problema seu. Simples assim. Ter sentimento não é pecado. Não é pecado. Sentir raiva daquela pessoa. Consentir é pecado. Pensei no marido da Roberta, no Dan. Pensei, opa, veio, bota para debaixo do tapete, tira aquilo, tira. Não consente. Olhei, vi um rapaz bonitão. Nossa, eu tô com isso na cabeça hoje, né? O que está acontecendo? Tiago, beijo. Gente, sentir não é pecado. O que é pecado? Isso. De novo, o que é pecado? Aí, tá bonito. Consentir é que é pecado. Mas a gente vive com sentimentos, porque estão na nossa vertente da alma. Só que tem um detalhe. Na alma também reside uma potência chamada espírito. E é no espírito que está a santidade. A camiseta, eu vim de camiseta hoje de santidade. Santidade, que é o que a gente está buscando. A santidade é no espírito. Alma é sentimento. O espírito, ele abraça a alma, entende? Ele precisa domar a parte da alma. Estou com sentimento de cura. O que eu faço, Ana? Sentimento de culpa. Você pode fazer uma oração de cura interior, no livro que ele coloca. Como assim? Você pega, faz uma oração forte, de preferência no Santíssimo, lá na capela. Você vai invocando o Espírito Santo, você vai pedindo em oração, vem em meu auxílio, vem em meu auxílio. Você pode usar a Bíblia, pode marcar aquelas partes que mais te chamarem atenção em alguma leitura aleatória que você tire. E depois você vai falar mesmo com Jesus, Senhor Jesus, meu coração está machucado. Apresenta para ele a área que está machucada. Minha cabeça ficou machucada. Fulano falou aquilo, minha cabeça ficou machucada. A Dora falou aquilo, não consigo. Nossa, está difícil. Eu perdoei a Dora, mas a reconciliação ainda não veio, vê? Então você vai fazendo isso para Jesus, você vai falando isso para Jesus. E depois, usando a sua imaginação, você pode fazer o que você quiser. Imaginar que ele foi te abraçar, imaginar que ele abençoou. Use a sua imaginação. Isso está no livro. Como que Jesus está falando com você nesse momento para você passar por isso? Como que ele está te perdoando, te ajudando a curar o seu emocional. Nosso emocional também precisa ser curado. E aí você entrega tudo para o Santíssimo, encerra a sua oração e sai. Quantas vezes eu preciso ou posso repetir isso? Quantas forem necessárias. Segue o sentimento de culpa, segue apresentando no Santíssimo. Veio o sentimento de culpa, segue apresentando no Santíssimo. Você pode confessar um pecado já confessado? Pode, mas não precisa. Por quê? Porque a graça de Deus já veio. Você pode desde que você fale com o padre. Padre, esse pecado aqui, ó. Traiu o Tiago. Ai, meu Deus. Traiu o Tiago. Levei para o sacerdote. Consegui o meu perdão. Um mês depois eu estou com aquilo matutando na minha cabeça, rodando. Eu vou de novo fazer minha confissão, outros pecados. Eu falo, padre, tem um pecado que já foi confessado, que é o pecado do adultério. Porém, padre, eu estou aqui buscando a graça santificante. O que é a graça santificante? É a graça de não pecar mais aquele mesmo pecado. Entende? Só nesse ponto que você pode levar um pecado já confessado. Levar um pecado já confessado te ajuda também a diminuir a sua pena temporal no purgatório. Entende? Agora, o seu sentimento, você lava ele lá no Santíssimo Sacramento. Mas o perdão de Deus já aconteceu. Você pode não ver com esses olhos que a terra há de comer, mas os seus olhos espirituais já viram e já sentiram isso. Então, é daqui para frente, levanta e anda. Não é assim que Jesus fala com o coxo? Levanta e anda. Então, lá, ó, 6º ponto, confiança em Deus. Com isso, a gente vai fechar a nossa formação. Ainda tem uma oração ali que eu vou fazer com vocês. Mas antes, qual que é o primeiro ponto? Ótimo, invocar o Espírito Santo. O 2º ponto, cadê o povo aí do fundão? O povo do fundão. Exame de consciência. 3º ponto. Contrição. 4º ponto. Confissão para o sacerdote. 5º ponto. Penitência, satisfação. E 6º ponto. Confiança em Deus, o perdão já chegou. Gente, não é difícil, confie em mim. A igreja vai pedir que a gente faça isso pelo menos uma vez, de preferência perto da Páscoa. Meu conselho para vocês, se confessem quantas vezes vocês pecarem, claro, obviamente, não fiquem em pecado mortal,
Mas, olha qual é a sua necessidade da confissão. De mês em mês? De 2 em 2 meses? 15 em 15 dias? Amém? Para finalizar tudo, de tudo, pode passar, Jana, por favor? Eu trouxe para vocês um verdadeiro ato de contrição. Porque assim, vocês vão ver por aí muitos atos de contrição, mas cuidado. Tem uns atos assim, Senhor, Tu és tão bom, eu prometo esforçar-me para não fazer mais o mal. Aí agora vem aqui comigo, eu estou na traição, gente. Coitado do Tiago. Traiu o Tiago. E aí eu chego para o Tiago e falo assim, Tiago, eu pequei. Eu olhei para o Danilo, mas eu prometo me esforçar a partir de agora, viu? Eu dou um tapa na cara, sai daqui. Você vai se esforçar para ser fiel? Ou você não vai mais olhar para o Danilo? Existe uma diferença, vê? Ela é sutil, mas ela existe. Dei um tapa na cara da Maria. Aí a Maria, Ana, você é minha coordenadora, como é que você fez isso? Maria, eu prometo me esforçar para não te estapear mais. Ah, que maravilha! Não, né, gente? Fica de pé comigo, vamos rezar um verdadeiro ato de contrição para vocês terem aí uma régua para ir para frente. Vamos lá? Senhor meu, Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e vos estimo, pesa-me, Senhor, de vos ter ofendido. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais tornar a vos ofender. Espero alcançar de vossa infinita misericórdia o perdão de minhas culpas. Amém. Boa confissão antes do Natal.